eu quero compartilhar com vocês algo extremamente pessoal. Algo que não é apenas uma história, mas um verdadeiro testemunho de transformação. Quero falar sobre como uma única frase, vinda de um livro milenar, teve o poder de redefinir completamente a minha vida e a minha perspectiva sobre tudo. Sabe aquele momento em que você se sente completamente perdido, como se estivesse navegando sem bússola, ou quando a vida simplesmente não faz sentido algum? Eu já estive nesse lugar. E foi exatamente nesse ponto mais baixo que encontrei um versículo que mudou o jogo para mim. Se você já se sentiu assim, ou está se sentindo assim agora, fique comigo. Porque o que eu vou compartilhar pode ser a chave que você também está procurando. Vamos voltar um pouco no tempo. Eu estava numa fase da minha vida em que tudo parecia estar desmoronando ao meu redor. Minha carreira estava estagnada. E a cada dia, eu sentia que estava apenas cumprindo tabela, sem paixão, sem propósito. Meus relacionamentos estavam difíceis, cheios de desentendimentos e distância. E o pior de tudo era uma sensação de vazio constante, uma angústia que me acompanhava desde o momento em que eu acordava até a hora de dormir. E o mais irônico é que por fora, eu tinha tudo o que a sociedade diz que é importante para ser feliz. Mas por dentro, eu estava em pedaços. A frustração, a ansiedade e, para ser sincero, uma profunda falta de propósito eram meus companheiros diários. Desesperado por uma saída, eu tentei de tudo. Mergulhei em livros de autoajuda, um atrás do outro, buscando fórmulas mágicas para a felicidade. Comecei novos hobbies, na esperança de que uma nova atividade preenchesse aquele buraco. Busquei até algumas soluções rápidas que prometiam felicidade instantânea, mas nada funcionava. Era como tentar encher um balde furado. Cada nova tentativa, cada novo livro, cada novo conselho que não funcionava, só aumentava a minha desilusão. Eu me sentia cada vez mais cansado, cada vez mais cético. Chegou um ponto de exaustão emocional tão grande que eu me peguei questionando o sentido de tudo. Existe algo mais do que isso? Qual é o propósito de toda essa luta? Eu estava no fundo do poço e não via nenhuma luz no fim do túnel. Foi nesse estado de desespero que algo inesperado aconteceu. Sem saber mais o que fazer, desabafei com um amigo. Eu não estava procurando conselhos religiosos, mas ele, com muita sensibilidade, sugeriu que eu lesse alguns trechos da Bíblia. Ele disse que, mesmo que eu não fosse uma pessoa de fé, muitas daquelas palavras eram fontes de conforto e sabedoria atemporal. Cético, mas sem nada a perder, eu decidi tentar. Numa noite, peguei uma Bíblia e comecei a folhear. Sem rumo. Foi nas páginas antigas que um versículo brilhou para mim, como se estivesse escrito exatamente para aquele momento da minha vida. O versículo era de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. E ele dizia o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Na primeira leitura, minha reação foi quase automática. Ok, mais um conselho para não me preocupar. Mas algo diferente aconteceu. Eu não consegui parar de pensar naquelas palavras. Então, eu li de novo. E, novamente, a cada leitura, as palavras pareciam penetrar mais fundo na minha alma. Elas não eram apenas um conselho, elas eram um convite, uma instrução, uma promessa. Cada palavra ressoou em mim como nunca antes. Vamos analisar isso juntos. A primeira parte: não andem ansiosos por coisa alguma. Para mim, um ansioso crônico, que vivia no futuro, remoendo preocupações, isso soou como um comando impossível. Como assim? Não andar ansioso, mas a frase não terminava ali. E essa é a parte genial. Ela continuava: mas em tudo, pela oração e súplicas. Apresentem seus pedidos a Deus. A chave não é ignorar a ansiedade, mas sim redirecionar essa energia de forma positiva. Era pegar cada preocupação, cada medo, cada angústia e ativamente entregá-los. Apresentá-los a algo maior do que eu. Não era sobre lutar contra a ansiedade, mas sobre canalizá-la para um ato de fé. E então veio a parte que, para mim, foi a mais revolucionária. E com ação de graças. Como assim? Agradecer no meio do caos, da dor,
da incerteza, essa ideia virou minha mente de cabeça para baixo. Comecei a entender que a gratidão não era sobre fingir que os problemas não existiam. Era um ato de fé. Era escolher focar no que eu tinha e não no que me faltava. Era reconhecer as pequenas bênçãos, mesmo em meio às grandes tempestades. Essa simples mudança de perspectiva começou a desarmar o poder que a ansiedade tinha sobre mim. A gratidão se tornou uma arma poderosa contra a negatividade. E finalmente, a promessa, a consequência de tudo isso, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Perceba, não é uma paz comum. Não é a ausência de problemas. É uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que a lógica não consegue explicar. Uma paz que pode coexistir com um caos ao redor. Era a promessa de que, ao entregar minhas ansiedades e praticar a gratidão, uma força protetora guardaria meu coração e minha mente. Essa foi a promessa na qual eu decidi me agarrar. Comecei a colocar isso em prática. Toda vez que a ansiedade batia na porta, eu parava, respirava fundo e, da minha forma simples e desajeitada, eu entregava aquela preocupação em oração. E logo em seguida, eu forçava a minha mente a encontrar algo pelo qual ser grato naquele dia. Podia ser o sol, uma xícara de café, a saúde. No começo, parecia estranho, quase mecânico, mas aos poucos, gradualmente, eu comecei a sentir uma leveza que eu não sentia há anos. Os problemas não desapareceram da noite para o dia. A vida não se tornou um conto de fadas, mas a minha forma de encarar tudo mudou radicalmente. A pressão esmagadora que eu sentia nos ombros começou a diminuir. Comecei a tomar decisões com mais clareza e confiança, porque elas não eram mais baseadas no medo, mas na fé. Passei a enxergar oportunidades onde antes só via barreiras. Meus relacionamentos melhoraram, porque estou mais presente e menos ansioso. Aquele vazio que me atormentava começou a ser preenchido, não por coisas externas, mas por um novo propósito e uma conexão espiritual que eu nunca tinha sentido antes. Eu realmente comecei a viver aquela paz que excede todo o entendimento. É uma tranquilidade que não depende se o dia está bom ou ruim, se as coisas estão dando certo ou errado. É uma tranquilidade que vem de dentro, uma confiança de que não estou sozinho e que tudo tem seu propósito. Não importa a sua fé ou suas crenças, a essência dessa mensagem é universal. Redirecionar as preocupações, praticar ativamente a gratidão e confiar em algo maior do que você mesmo. Talvez Filipenses 4, 6 e 7 não seja o seu versículo, mas eu te garanto que existe uma palavra de força, uma fonte de paz esperando por você. Talvez explorar essa jornada de fé, mesmo que seja de um ponto de vista cético no início, seja exatamente o que sua alma precisa. Então, se você está passando por algo parecido, se está se sentindo perdido ou sobrecarregado, eu te convido a refletir sobre isso. Existe uma força, uma paz e um propósito disponíveis para você. Espero, do fundo do meu coração, que essa história te inspire a buscar e a encontrar a sua própria fonte de paz. Agora, eu quero ouvir você. Deixe aqui nos comentários se você já teve uma experiência transformadora com alguma frase, livro ou versículo. Qual é a sua fonte de força nos momentos difíceis? Vamos compartilhar e inspirar uns aos outros. E claro, se essa mensagem tocou você de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Um grande abraço e até a próxima.